Bendito é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em toda a Bíblia, Deus está nos estimulando a buscá-lo. Não porque Ele precisa de nós, mas porque nós precisamos dEle. Ainda quando lá no Éden, Adão errou, desobedeceu a Deus, pecou, Deus foi até ele. E foi até ele porque sabia que Adão não podia viver sem ele. E essa consciência sua que veio aqui hoje, ou sua que está assistindo essa mensagem pela internet, é fundamental. Nós precisamos buscar a Deus. E nós precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração, porque nós só encontraremos Ele assim. Ele disse, através do profeta: buscar-me-eis e achareis. Quando? Quando me buscardes de todo o seu coração. Agora olha a informação bonita que ele dá: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a sua sorte. Em Deus a sua sorte muda, em Deus a sua vida muda. Mas o inimigo não quer que você o busque. Talvez você não veio no culto ontem. O inimigo venceu essa batalha ontem com você. Você não estabeleceu Deus como a sua prioridade ainda. É por isso que a sua vida não muda. Domingo é sagrado para o cristão. Nós podemos e devemos estar na presença do Senhor todos os dias. Não existe mais um dia específico. Mas domingo normalmente é a folga do cristão. E é o primeiro dia da semana. Então é o dia de buscar o Senhor, de estar na presença de Deus. A minha filha, quando estava estudando, às vezes a escola dela marcava compromissos, eventos, festinhas no dia de culto. Ela já olhava para a professora e dizia: eu não vou vir. Mas por que você não vai vir? Porque o meu pai não quer que eu falte na igreja. É necessário. André, mas não é muito radicalismo isso? Não, isso é disciplina. Isso é ensino. Ensina o menino no caminho que deve andar. E depois de velho, não se desviará dele. Esse texto bíblico traz um peso muito grande sobre alguns pais, que hoje vê os filhos desviados. Sabe quem é culpado disso? É Deus? Foi você que não os disciplinou. Foi você que a igreja, que a presença de Deus, que orar, que estar lendo a Bíblia não era a sua prioridade. E hoje você está sofrendo. Mas se você está ouvindo esse pregador falar com você a respeito disso, é porque ainda dá tempo de você mudar essa situação. Como? Buscando ao Senhor de todo o seu coração. Você pode aplaudir a Jesus? Tema da reflexão de hoje: avance para o alvo. Diga isso comigo: avance para o alvo. Eu vou continuar a reflexão de sexta-feira, porque não consegui, e está muito bom isso aqui hoje. Vamos no mesmo versículo, Jó 22, 28. Determinando tu algum negócio, ser-te-á o quê? Firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Só vocês leem agora, 1, 2, 3. Verdadeiramente você não almoçou ainda. Diga glória a Deus. Então, nós ouvimos sexta-feira, deixa eu dar uma recapitulada aqui de 2 minutos, que nós precisamos esquecer o nosso passado, e eu preguei também sobre isso ontem, e olhar para o que está diante de nós, para o futuro, e caminhar em direção a Ele. Nós vimos sobre esse versículo, onde Jó disse que você deve determinar alguma coisa e ser firme. E nós aprendemos semana passada que o crente determina não por necessidade, não por sonhos particulares, mas o crente determina pelo Espírito de Deus.
Porque a determinação estabelecida na tua vida pelo Espírito de Deus está relacionado com o plano original de Deus para a sua vida. Vou repetir para você entender. Quando você determina algo em sua vida, por intermédio do Espírito de Deus, você está determinando algo que está relacionado com o plano original de Deus para a sua vida. Porque o Espírito de Deus que conhece o plano de Deus para você, André, mas tem um plano de Deus para a minha vida? Tem. Davi disse no Salmo 139, todos os meus dias foram escritos no seu livro antes que qualquer um deles existisse. Então há um plano original. Você não conhece, mas a você pode ser revelado esse plano através do Espírito de Deus. Por isso, toda determinação, todo projeto, tudo aquilo que você estabelece como um propósito, deve vir por intermédio do Espírito, que conhece o plano original de Deus. Então, nisto, você terá o favor do Senhor, a operação dos anjos, o poder do Espírito. E aí você se enquadra no texto de Paulo aos Romanos capítulo 8. Porque todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Entenda que tudo está relacionado com um propósito. Então a determinação da sua vida, se você quer ter êxito, se você quer o favor de Deus, se você quer ver os anjos trabalhando, te ajudando, se você quer o cumprimento do texto de Paulo aos Romanos, que todas as coisas cooperem para o seu bem, você deve estar determinando tudo segundo um propósito divino. E eu falei aqui semana passada, vou repetir, tem pessoas que dizem, eu vou determinar algo vai acontecer. E eu acredito que você pode, que você tem autoridade, desde que essa determinação, essa autoridade seja usada dentro dos propósitos divinos para a sua vida. Se o poder que vai operar na tua vida vem de Deus, Deus nunca liberaria o poder dele para algo que você está querendo fazer, que não está relacionado com a vontade dele. Quem concorda, diga amém. Então essa determinação aí de algo que não tem nada a ver com o chamado de Deus para a tua vida, não funciona. E você pode orar, jejuar, fazer campanha, não terá resultado, não se engane. Não entre por essa teologia furada que pregam por aí, que tu vai colocar Deus na parede. Já viu essa? Com o seu sacrifício você coloca Deus na parede. Toma vergonha na cara, o pregador. Quem sou eu para querer exigir alguma coisa de Deus? Quem sou eu para estabelecer os desígnios de Deus? Eu não sou ninguém, mas eu como servo ando segundo os desígnios dele. E porque eu estou alinhado com o plano original dele para a minha vida, ele me favorece, ele me abençoa, ele me livra, ele me fortalece, ele me sustém, ele me cerca com um muro de proteção, ele dá ordem aos seus anjos ao meu respeito, ele me cura, ele me salva, ele me ajuda, ele será a destra me sustentando em toda essa caminhada. Agora era a hora de você dar um glória a Deus bem gostoso. Então aprenda isso. André, mas como eu sei qual é o plano de Deus? Fazendo isso que você está fazendo aqui. E fazendo mais, buscando o Senhor. Buscando o Senhor pelas madrugadas. Vai dormir mais cedo, para de estar preocupado, mandando mensagem, isso que vai acontecer, desliga tudo, vai dormir mais cedo e acorda pela madrugada e vai buscar a Deus.
Ore, adore Ele, leia a Bíblia com a mente descansada. Não acorde olhando o WhatsApp e internet, mas acorde com Deus, e Ele pelas madrugadas vai revelar a vontade dEle para você. E a hora que você entender a vontade dEle, Ele vai começar a operar com poder, e você vai ver coisas que você nunca viu antes. Meu amigo, quando você está alinhado com a vontade de Deus, tudo é possível. Eu vou repetir isso para que você coloque isso no seu coração. Quando a sua vida está alinhada com o propósito de Deus, tudo é possível. E o próprio Espírito testifica no teu coração, aumentando a tua fé, aumentando a tua ousadia, aumentando as possibilidades. Quando Deus falou com Josué, e a Bíblia não é muito clara em dizer como foi que Deus falou, mas Deus falou. Está lá no capítulo 1 do livro de Josué, e Deus disse assim: Josué, Moisés é morto, levanta-te pois agora e atravessa esse Jordão, eu serei contigo, como fui com Moisés, eu te fortalecerei, mas você não te pasme, não te espantes, seja forte, seja corajoso, medite na minha palavra de dia e de noite, e tenha cuidado de fazer tudo o que está escrito no meu livro. Então ali Deus deu a ele uma palavra, revelou o desígnio dele: eu quero que você entre na terra e tome a terra. A partir de agora, meu amigo, dentro desses termos, dentro desse propósito, tudo é possível. Aleluia. A partir do momento que Josué entende a vontade do Senhor, e Josué era um homem de intimidade, porque quando Josué estava lá do lado da tenda, ele amava a presença de Deus. Josué amava a presença de Deus. Então Deus se revelava a ele, e Deus se revelou a ele. Quando Deus se revela, agora nada mais é impossível. As muralhas de Jericó caíram. Uma muralha de 12 metros por 4 de largura, uma barreira intransponível para as condições militares da época, pois caiu sem sequer Josué tocar nela. Por quê? Porque Josué agora está alinhado com o propósito. Oh, aleluia, eu sinto Deus. E aí, à medida que ele vai andando, a fé dele vai aumentando, e os milagres também vão aumentando. É o que está acontecendo conosco. Ontem eu coloquei aqui na tela aqui alguns milagres que aconteceram quarta-feira, e ontem se multiplicaram outros milagres, e um milagre vai chamando outro milagre. Oh, glória a Deus! Jesus se revelando no nosso meio e mostrando para todos nós que Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Ele é o mesmo e opera no meio do teu povo. Uma menina que batizou domingo, ela, não sei como, ela bateu a mão no vidro, entrou a mão dentro do vidro, e o vidro entrou aqui, cortou os tendões dela. Eu estava falando com um médico ontem, aqui na hora do intervalo do culto. Ele disse: André, quando acontece isso, rompe artérias, rompe tendões, rompe nervos, rompe tudo. E dificilmente uma cirurgia vai fazer voltar à normalidade dessa pessoa. Então ela fez a cirurgia, mas ela não tinha força mais na mão, ela não conseguia fechar a mão, ela não conseguia apertar a mão. E nós então, eu contei um testemunho aqui, e depois eu disse: agora eu vou orar, e Deus vai curar sequelas. E Deus tocou nela. Deus tocou numa mulher que tinha um problema no joelho, não conseguia subir degraus, e subiu aqui ontem, na quarta-feira. A outra quebrou o pé no meio, e ela não conseguia andar com muitas dores. Na hora o Senhor tocou nela também.
Então, esses milagres vão fortalecendo, e essa menina não tinha força na mão, mas o Espírito do Senhor tocou nela, ela disse, aqueceu minha mão na hora da oração, e eu disse, então aperta minha mão aqui, ela apertou minha mão, e eu disse, então pega aquela cadeira, ela pegou a cadeira e levantou a cadeira. Então, é isso, é o propósito, é porque nós estamos alinhados com aquilo que Deus quer fazer para esse tempo, e para essa cidade, para Ribeirão Preto. E Ele vai operando, e à medida que Ele vai operando, a nossa fé vai aumentando. E agora nós acreditamos que Ele pode fazer coisas maiores ainda. E eu coloquei os testemunhos e orei. E muitos milagres aconteceram ontem. Agora, um milagre que aconteceu numa moça aqui foi um milagre criativo. Ela aconteceu um acidente com ela, ela tinha um buraco na cabeça. O crânio dela afundou. Então ela tinha um buraco na cabeça. E na hora da oração, cresceu o osso na cabeça dela, e aonde tinha um buraco, não tem mais o buraco. Jesus na hora curou e gerou aquilo que havia perdido. Por quê? Porque Ele traz à existência coisas que não existem, porque Ele é poderoso. Então, à medida que você está alinhando a tua vida, e alinha através da comunhão, da leitura bíblica, porque a palavra de Deus, ela é um parâmetro para todos os seus sonhos. Não há sonhos de Deus que se manifestem fora da palavra. Não há. Não, agora sabe o que foi? Eu casei com o Joãozinho, mas o Joãozinho ficou careca e barrigudo. E eu estou achando que eu precisava de um rapaz mais novo. E eu acho que Deus tem um propósito agora para mim casar de novo com outro. Nunca. Deus nunca iria contra a palavra dele. Deus odeia o divórcio. Está escrito que Deus uniu, não separe o homem. Então esse sonho é do inferno, é do diabo ou é da tua carne, de Deus não. Deus nunca compactou, nunca estará envolvido no meio do pecado. Nunca, 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 nunca haverá direção. Então um crente que lê a Bíblia e vive em oração, ele tem convicção do caminho que está seguindo. Josué recebeu aquela palavra e ele saiu andando debaixo do propósito. Ele viu as muralhas caírem. Certa feita, ele entrou numa batalha e a Bíblia diz que Deus mandou uma chuva de pedras. E esta chuva de pedra matou mais inimigos do que a espada de Josué. Agora Deus está operando no propósito da caminhada de Josué, e a fé dele está aumentando. Então ele entrou numa batalha para lutar, e ele percebeu que o dia não seria suficiente para vencer a batalha. Agora esse homem cheio de ousadia, andando debaixo de um propósito, ele levanta a voz e manda o sol parar e manda a lua parar. Na verdade não foi o sol nem a lua que parou, foi o universo que parou. A terra parou de girar. E você sabia que a terra gira numa velocidade de 1.500 km por hora? Pois essa terra parou. Por quê? Porque esse homem está segundo o propósito de Deus. Porque Deus tem propósito na caminhada dele. Porque Deus quer que ele conquiste. Porque ele está alinhado com Deus. Então toda determinação precisa ser no Espírito. Para de dar murro na ponta de faca, meu amigo. Para de querer construir as coisas na força do teu braço. Lute com Deus. Lute com Deus. Sonhe com Deus. Tenha Deus como seu parceiro nessa luta, e você não perderá mais batalhas, porque Ele nunca perdeu uma batalha. Aplauda o nome dEle. Agora deixa eu entrar aqui na matéria nova. Você vai então avançar para o alvo, entendendo, determinando em cima do Espírito, com o parâmetro da palavra. Agora tem duas coisas que você tem que atentar, que podem sim, embora Deus esteja com você, embora você esteja vivendo um projeto divino, pode atrapalhar o resultado da tua vida. Qual é, André? Vamos aqui pegar como base Hebreus 12:1. Veja esse texto. Portanto, nós também,
pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Diga glória a Deus. Então preste atenção aqui, duas coisas que você tem que atentar, além desse primeiro momento que eu trouxe aí, revelações boas para você. É o pecado e o embaraço. Meu amigo, o pecado é a transgressão da lei, da palavra de Deus. O pecado é a transgressão da lei. O pecado é a desobediência à vontade de Deus. E tudo aquilo que está revelado nas páginas da Bíblia. O pecado, primeiro, ele te afasta de Deus e impede que você o ouça. Isaías disse: porque os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça. Então o pecado é um problema, ele te afasta de Deus. Segundo, o pecado abre a porta para que o diabo toque em você. O pecado vai permitir que o diabo entre. E aí começam os ruídos. Aí começa os problemas. Aí começa o adversário dentro da tua casa. Aí começa o inimigo tocando em todos os pontos fracos que você tem. Porque quando nós estamos em Cristo, vivendo na obediência, é como Deus colocando um muro de proteção ao nosso derredor. Mas o pecado vai abrindo as brechas para que o inimigo entre. E entrando o inimigo, ele vai tocar primeiro nos seus pontos mais fracos, mais vulneráveis. Por exemplo, seus filhos. Você já percebeu que quando você está na desobediência, começa a dar problema com seus filhos? É filho doente, é filho que não consegue dormir de noite, é problema com filho na escola, e ali começou. Daqui a pouco, se o seu cônjuge, seja o esposo ou a esposa, ele ainda não está firme em Cristo, agora o inimigo vai atacar o teu cônjuge. E aí a mulher começa com um problema no seu útero ou na sua intimidade, agora a intimidade do casal já não funciona direito. Você não está percebendo, mas ele está entrando. E ele está entrando por onde? Pelas brechas que você abriu no muro de proteção que Deus colocou ao seu derredor. Então, cuidado com o pecado, porque o pecado abre a porta para o maligno. Mas o pecado também atrapalha os planos de Deus em nossa vida. O pecado, ou no pecado, não há esperança. No pecado, não há paz. No pecado não há alegria. Aquela alegria do Espírito que estava sobre a sua vida, ela começa a se retirar. E você pode até estar com dinheiro no banco, você pode até estar empregado, você pode até estar tudo certo, mas aquela tristeza toma o teu coração. Essa tristeza vem do maligno, mas também pela ausência da alegria do Espírito no teu coração. Porque o fruto do Espírito é a alegria. Quando o Espírito Santo está trabalhando na tua vida, você é alegre. Amém? E você não é alegre por causa das circunstâncias. A alegria não vem de fora, a alegria vem de dentro, da presença do Espírito em você. Então, quando você não está na prática deliberada do pecado, e eu quero que você entenda isso, eu não estou falando sobre você escorregar e pisar numa poça de água ou de lama, eu estou falando você ficar sapateando numa poça de lama, entregar-se deliberadamente ao pecado. Você sabe que essa união está errada, você sabe que o que você está falando, você está errado, você sabe que quem está te mantendo, está mantendo debaixo de atitudes pecaminosas, e você está lá, você está deliberadamente no pecado.
Então, nisso aí, a alegria vai embora, a paz vai embora, a esperança vai embora, porque agora o Espírito Santo não está trabalhando para valer na tua vida. Mas no Salmo 1, versículo 1, o salmista disse: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Como é feliz! Este aí é feliz. Por quê? Porque o Espírito Santo o enche de felicidade, de paz, de alegria e de esperança. Você pode dizer aleluia? E a última coisa, pode aplaudir Jesus. E a última coisa que você tem que estar atento. Então você aprendeu esses pontos interessantes. E o último é o embaraço. Cuidado com o embaraço. Tem gente que vive embaraçado. É igual mosquito na teia de aranha. Escapa de um, entra no outro. Você conhece alguém assim? Não olha do lado não, que você pode arrumar briga. Tem gente que só vive embaraçado. Embaraça aqui, embaraça ali, embaraça acolá, embaraça de novo. Ah, pastor, quando eu me desembaraçar, eu vou fazer a obra. Quando eu me desembaraçar, eu vou seguir Jesus. Você nunca vai desembaraçar, porque tu gosta do embaraço. Acostumou a viver embaraçado. Sai do enrosco, entra no outro. Sai do buraco, entra no outro buraco. Você conhece alguém assim? Ficou 5 anos pagando uma dívida. Acabou de pagar a dívida. E quando acaba de pagar a dívida, mas dá uma coceira no corpo. E quer arrumar outra dívida. Que acostumou. Quem vive embaraçado não pode servir ao Senhor. Quem vive embaraçado não pode viver os novos planos de Deus. Desembaraça, irmão. E desembaraçar não é necessariamente você abandonar um pecado, porque o embaraço aqui não está necessariamente relacionado com o pecado, mas está relacionado com coisas talvez até lícitas, mas que não está relacionado com o propósito de Deus para a sua vida. Embaraço é isso. Embaraço é o pastor André agora, ao invés de estar se preparando para pregar aqui uma boa mensagem como eu estou pregando hoje, eu ficar fazendo coleção de lata de Coca-Cola. Estou embaraçado da coisa errada. Ou então, eu recomendo todos fazerem exercício. Eu vou 2 vezes por semana na academia fazer exercício. Mas agora eu ficar todo dia, 5 horas por dia dentro da academia. Embaracei. Como também você pegar agora o seu celular e ficar o dia inteiro olhando o celular, vendo vidinho do celular. Aí você entra num vídeo e aquilo ali já é programado para isso, que você acaba um, entra outro, acaba um, entra outro, acaba um, entra outro, e você fica ali 1 hora, 2 horas, 3 horas. Você já pensou se 2 horas por dia você lesse a Bíblia? Se 2 horas por dia você orasse, falasse em línguas, onde você estaria hoje? Mas você está embaraçado. Paulo disse, quando escreveu sua primeira carta aos Coríntios 10:23, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas o quê? Edificam. Fortalece-me, me prepara para o propósito. Nem todas as coisas são eternas. Então você tem que ter coragem para abrir mão de certas coisas que estão te embaraçando e não permite que Deus realize a obra da tua vida. Então cuidado com o pecado, cuidado com o embaraço. Paulo, quando escreveu a Timóteo, estava muito claro na mente de Paulo. Paulo não perdia tempo. Paulo era focado. Foi por isso que Deus realizou na vida dele tudo que realizou. Paulo escreveu 13 livros do Novo Testamento.
Depois de Cristo, é a figura mais importante do Novo Testamento. Porque Paulo, como ele disse, esmurrava o próprio corpo para que ele não fosse reprovado. Disciplina, foco, desembaraçando das coisas. E isso estava muito claro na mente dele. Olha o que ele disse a Timóteo, seu discípulo. 2 Timóteo 2,4. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida. Ninguém que luta, ninguém que está servindo a Deus, ninguém que está vivendo um propósito de Deus, se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Ele usa uma linguagem militar, porque nós estamos numa guerra, e Jesus é o nosso general, e Ele nos chamou para lutar com Ele, não ficar embaraçado com as coisas dessa vida. Eu preciso trabalhar e trabalho, tenho meu trabalho secular, eu preciso cuidar da minha família e cuido, eu preciso tirar férias de vez em quando e tiro, mas eu não me embaraço com nada disso, porque eu fui chamado para militar ao lado do meu general, porque há um propósito divino nisso. Você precisa entender isso. Vamos recapitular para terminar aqui. Então você aprendeu hoje que você tem que determinar, mas determinar segundo o Espírito. Porque a determinação, o propósito, o projeto, o sonho, segundo o Espírito, está alinhado com o plano original de Deus para a sua vida. Segundo, você precisa tirar o pecado da tua vida. Urgente. O diabo está te pegando nisso. É por isso que os resultados não mudam, por causa desses pecados que o diabo fala na tua mente que são inofensivos. Não existe pecado inofensivo. Pecado é pecado. E algumas pessoas falam assim, não, mas aquele pecado daquele outro lá é maior porque é sexual. As pessoas só olham pecado sexual e assassinato, né? Os outros não existem. Pecado é pecado, amigo. Pecado não tem tamanho, não tem proporção. A mágoa é um pecado tão grande e na mesma proporção do pecado sexual. Mágoa. A língua, quem tem língua aí diga amém. Ê, linguinha. A língua comete pecados tão violentos como assassinar uma pessoa. Que não mata com a mão, mas mata com a língua. E a pessoa é como se estivesse morta emocionalmente por causa da língua de alguém. Então são esses pecados que impedem o resultado da tua vida. E eu não estou falando de pecado que você não conhece. Esses aí, Deus ainda vai te esclarecer para te limpar depois. Mas eu estou falando daqueles que você já conhece. Daqueles que estão diante dos seus olhos. Daquele que você está praticando com consciência. É esse que Deus quer que você abandone. E depois de abandonar ele, abandona o embaraço da sua vida. Esteja livre. Esteja livre para que Deus te use. Esteja livre para que Deus projete coisas grandes na sua vida. Esteja livre, vai desembaraçando. E se você não desembaraçar, Deus vai desembaraçar você. Deixa eu contar um testemunho aqui para nós orarmos. Lá antes de eu assumir a igreja, nós tínhamos a primeira igreja, era uma igreja com 200 metros, tinha 50 pessoas. E minha mãe, coitada, ela não tinha habilidade para lidar com a liderança. Então ela falou assim, André, eu precisava que você ministrasse para a minha liderança. Eu era um missionário, um evangelista, vivia viajando. E estava muito tranquilo, trabalhando, ganhando bem, né? Graças a Deus, o Senhor sempre me abençoou do trabalho secular. Trabalhando, ganhando bem, viajando 2 vezes por ano, né? Pregando entre 60 e 80 pregações por ano nas igrejas que eu viajava também. Eu falei, não vou cuidar da sua liderança não. Que dia que é? Segunda-feira. Segunda não tem jeito. Segunda eu jogo bola. Não vai dar não. André, mas a minha liderança está precisando, André. Eles não entendem nada, não me ajudam a trabalhar, a igreja está sofrendo. André, cuida. Eu falei, não mãe, não me perturba.
Eu já prego todo domingo por aí, eu viajo, não me arrume problema. Eu não vou cuidar de sua liderança. Eu estava embaraçado com futebol. E eu jogava segunda, quinta-feira eu de vez em quando ia jogar também. Eu estava embaraçado daquilo. Assistia todos os jogos de futebol. Só via meu Corinthians perder, não aguento mais isso. Eu acho que todo crente bom é corintiano, porque aprende a sofrer. Ele vai sendo forjado com esse time aí. Então, eu falei, não vou. Ah, meu amigo, passou 10 dias. Eu fui jogar bola. Aí eu queria dar aquele drible do Neymar, sabe como que é? Só fez assim, ó. Tec. Ah, mas Deus resolve os problemas rápido. Só fez assim, tec. Aí foi, deu uma ardidinha aqui. Aí fui jogar outro dia, deu outra doença. Eu fui no médico. Eu falei, rapaz, estourou todos os seus ligamentos do joelho. Menisco também. Vai ter que fazer uma cirurgia. Fui fazer a cirurgia, 1 ano e 2 meses de fisioterapia. Depois de 1 ano e 2 meses, minha mãe veio e falou assim, André, dá para você cuidar da minha liderança? Agora, Deus me desembaraçou. Ou você se desembaraça, ou Deus vai te desembaraçar. Fique de pé no teu lugar, vem à frente para nós orarmos. Aleluia, pode aplaudir mais forte, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero orar por você agora. Em nome de Jesus Cristo. Aquilo que não é de Deus na sua vida vai cair por terra. E aquilo que é de Deus na tua vida se fortalecerá. Eu quero dar uma palavra para você. Jesus Cristo disse, ou em Apocalipse disse o Senhor, a porta que eu abro ninguém fecha, e a que eu fecho ninguém abre. Em nome de Jesus, você vai parar de bater em porta que Deus não abriu. E você vai parar de gastar energia no lugar errado, porque os teus dias são poucos, o tempo passa rápido, e Deus quer que você seja assertivo, que você vá direto no propósito, que você trabalhe na força dEle, no poder dEle, e você não vai gastar energia no lugar errado. Em nome de Jesus, vai cair por terra na tua vida, tudo aquilo que não é de Deus, e tudo aquilo que é de Deus será fortalecido na tua vida, tudo aquilo que é de Deus terá providência celestial na tua vida, tudo aquilo que é de Deus vai entrar no teu coração. Recebe isso aí, a partir de hoje, aquilo que é de Deus vai começar a arder no teu coração, você vai sentir um amor por aquilo que é de Deus na tua vida, você vai ser chamado pelo Espírito Santo a se envolver naquilo que Deus planejou para você. O Espírito Santo te trouxe hoje aqui para dizer, eu te desembaraço das coisas que não são minhas, mas eu te envolvo nas coisas que são minhas para a tua vida, e eu te abençoo, eu confirmo, eu estabeleço, porque eu sou Deus, e escrevi teu nome nas palmas da minha mão, e a sua história escrevi com minha própria mão, você não pode fugir dela, foi estabelecido, e o anjo do Senhor te ajudará, o Espírito Santo se moverá, e o nome do Senhor será glorificado. Comece a falar com Deus. Você que é batizado no Espírito Santo, fala em línguas, há um mover de Deus aqui. Deus está estabelecendo destinos hoje, Deus está estabelecendo destinos hoje, Deus está movendo a mão dele, Deus está fechando porta, Deus está abrindo porta, Deus está estabelecendo, Deus está desembaraçando. Heredai, choriandeai, lodeai, shei. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, ainda que a figueira não floresça. Diga isso a ele. Ainda que a figueira não Herada, choriandeai, haja fruto na vide, heredei, xeribarande, soliei. oliveira minta. Todavia me alegrarei.
choribarande. vai deixar essa luta me matar. Não, não vai. Desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Diga a ele: o choro dura uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Errada, choriandei. Seribarade, sonhei. Chei, chei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira linda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Escute. Deixa eu te falar uma coisa para você. Se lance totalmente nos braços do Espírito Santo. Eu quero desafiar você. Se lançar totalmente nos braços do Espírito Santo e descansar. Descansa. Eu ministro sobre a tua alma hoje paz. Eu ministro sobre a tua vida agora paz. A paz de Jesus, que excede todo o entendimento humano. É a paz que adentra você agora. Você não vai se reconhecer, porque o mundo pode cair do teu lado. Você vai ficar em paz, porque não é o mundo que te sustenta, é a rocha eterna de Israel que te sustenta. Nele não há mudança, nem sombra de variação. É nele que nós estamos fundados, firmados. É nele. E o Espírito Santo manda eu lhe repetir: se lance em mim, confie em mim, descansa. A porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Ninguém pode com a destra da justiça do meu Deus. Ninguém pode com a destra da justiça do teu Deus. A base do trono dele é justiça e juízo, e diante da face dele vai a misericórdia. A base do trono dele é justiça, é juízo, e diante da tua face está a misericórdia. Se lance nele, descansa nele. Ele fecha a porta, ele abre porta. Ele desembaraça. Ele desembaraça. É a mão dele. Entregue tudo. Pare de tomar da mão dele o que você entregou. Se você já entregou, descansa. Se você não entregou, entregue agora. Entregue a tua família. Entregue os teus filhos. Entregue o teu casamento. Entregue os teus sonhos. Entregue os teus planos. Coloque agora. Faz com a sua mão assim uma concha. As duas mãos assim. Faz assim, fecha os teus olhos. Aí está a sua preocupação. Aí está o que te preocupa. Aí está o que você não consegue resolver. Aí está os seus filhos. Aí está o teu casamento. Aí está os teus negócios. Aí está a tua empresa. Aí está aquilo que você não está resolvendo. Agora você entrega para ele. Diga: Senhor, eu estou colocando na tua mão isso. Diga: Espírito Santo, eu entrego tudo.
Eu não consigo resolver, Senhor, pois eu coloco nas tuas mãos e vou descansar. Diga: eu entregarei tudo